Nós vamos conversar com uma pessoa que foi muito importante para a história da TV Gazeta. Fevereiro é um mês importante para a TV Gazeta, porque no dia 2 de fevereiro se celebra o aniversário da TV. E esse ano, especificamente, 2020, se celebram os 30 anos da emissora. Foi inaugurada no dia 2 de fevereiro de 1990, ainda sob a direção do Roberto Moura. E Edenilson Moraes, alguns conhecem como Edenilson brasileiro, foi o primeiro apresentador do nosso telejornal e é uma pessoa que eu tenho a honra de conversar com ele agora aqui. Muito obrigado, Edenilson, por você ter aceitado o nosso convite, fazer parte dessas conversas que têm o objetivo de mostrar para as pessoas, afinal de contas, como é que se construiu toda essa credibilidade que a TV Gazeta tem, toda essa identidade que a TV Gazeta tem com o público. E você foi uma pessoa importante. Queria agradecer a sua vinda. Obrigado. E perguntar imediatamente, quando você sentou na bancada do Jornal da TV Gazeta pela primeira vez, que imagem te veio? Que desafio você aceitou naquele momento? Olha, interessante a história da TV Gazeta. Ela veio num momento de muita carência aqui na cidade de Rio Branco, né? Havia outras emissoras, mas parece-me que era necessário algo mais aguerrido, algo mais, assim, mais quente, né? Um jornalismo mais quente, desafiador. E a gente, quando senta ali na bancada, a gente não tem noção, né, de jeito nenhum do que a gente representa, né? De jeito nenhum. Você tem um pouco de noção quando você sai às ruas e aí um fala com você ou tal, e isso é um pouco perigoso para você não subir a cabeça, né? Achar que é famoso, né? Achar que é famoso, né? Numa cidade assim tão pequena e tal. E aí você vai fazendo o seu trabalho e é muito prazeroso, porque você vê o resultado do seu trabalho no ar e as pessoas acreditando no que você fala, no que você faz. Então, eu tinha noção que eu representava o que as pessoas iriam acreditar. Entender como verdade. Entender como verdade. Isso é fantástico. Isso aumenta a sua responsabilidade. Aumenta. Comunicador, né? Com certeza aumenta. E aí você começa a ter noção que até a sua vida privada, você tem que ter uma certa postura, porque as pessoas estão ali vendo você, né, observando, e o que você faz, se não condizer com o que você fala, com o que você trabalha, então destoa, e aí o que você fala não vai ter a credibilidade que você realmente precisa ter. Quando você falou ainda há pouco que nos anos 90, em 1990, no início dos anos 90, você sentia que a cidade carecia de um jornalismo mais aguerrido, né? Um jornalismo mais ousado. A TV Gazeta veio com essa proposta. Em 1990, no Brasil e no Acre especificamente, a internet era algo ainda um pouco distante. De lá para cá, o que você entende que aconteceu com o jornalismo? Nesse período, o que houve de avanços e o que houve de perdas? Olha, muito interessante viver essa fase. Todo mundo, nessa época, anos 90, tinha uma sede muito grande eu digo todo mundo na expressão da palavra, né? Queria ser um jornalista, um apresentador, um radialista, para botar o seu rosto na notícia ou na televisão e falar as verdades, né? Com a chegada da internet, isso mudou muito,
porque de um certo ponto é bom, de certo ponto eu não sei, tenho uma certa dúvida, porque mesmo quem tem talento e quem tem compromisso com a verdade ou não tem compromisso com a verdade, está fazendo notícia. Então, digamos assim, o lado positivo, ao meu ver, quando havia somente as emissoras, né? Então era muito mais fácil se detectar uma notícia falsa, vamos assim dizer. Então o que se ventilava, verdades, mas hoje, para você controlar uma mentira ou tem alguém que quer controlar a verdade também. Sempre tem alguém que quer controlar a verdade. É verdade, né? Então, o ponto positivo que se destaca muitas pessoas, socializa, né, a criatividade. Isso é fundamental. Edenilson, eu vou interromper você aqui para lembrar o telespectador que em 1990, só para a gente refrescar a memória, nós tínhamos acabado de sair de um processo eleitoral muito polarizado. Elegeu-se o presidente Fernando Collor de Mello, exatamente, e a partir da eleição de Collor de Mello, o jornalismo passou a ter uma importância muito maior, porque foi um governo cheio de atribulações, cheio de movimentações, e a imprensa acompanhando de perto e dando nuances que até então não havia, né? Foi a primeira eleição do período de redemocratização após a morte de Tancredo, enfim. Então, assim, o jornalismo, ele ganhou uma dimensão na comunidade como poucas vezes se viu. E a TV Gazeta entrou nessa onda, né? Ele acompanhou essa onda. E aí, aqui no Acre, especificamente, na sequência, veio aquele período turbulento do Esquadrão da Morte e tal. Então, aí, e isso a TV Gazeta foi acompanhando de perto. De perto. Havia também questões no campo muito fortes e a TV Gazeta ganhou prêmios na época. Pois é, inclusive a Alcinete Damasceno, que era repórter que foi premiada junto com Joseni, exatamente nessa época. E as campanhas políticas também nessa época tomaram assim uma direção, um rumo muito temperado, né? Eu também, além de trabalhar aqui, eu sempre tive uma produtora, trabalhava em campanhas, então começou assim uma fase totalmente nova de gente botar suas verdades no ar, né? Então a TV Gazeta nessa época ela mudou completamente a dinâmica do jornalismo, a dinâmica da produção comercial, a dinâmica da criatividade no ar. Era muito bom trabalhar aqui. Agora, eu acabei não complementando a pergunta. Quando você fala a respeito do jornalismo aguerrido, fica sugerido aí, fica sugerida a ideia de opinar, de você, por meio da notícia, você acabar opinando, passando uma opinião travestida de informação. Bom, afinal de contas, até que ponto isso é ruim e até que ponto isso pode ser construtivo, Edenilson? Olha, nessa época eu me lembro bem que esta modalidade opinativa, vamos assim dizer, ela foi construída a nível nacional pelo Boris Casoy. Que criou o jargão, isso é uma vergonha, né? Há quem diga que ele sempre, por exemplo, quem era próximo tinha um bom comentário e quem era distante, então ele tecia não digo exatamente ele, né? Eu sei que, ao meu ver, essa questão opinativa, ela abre muitas janelas boas e ruins, exatamente nesse contexto, porque a história é feita de bons e maus. Então, quando você opina, eu vou trazer um pouquinho mais próximo hoje. Quando você, no seu perfil na internet, você mostra um fato de algum médico ou de algum psicólogo que é ruim para a sua família, é ruim para o seu filho, vamos assim dizer, vai ter sempre alguém contrário àquela opinião. E eu digo que isso no jornalismo também é a mesma coisa. Nesta época aí, o jornalismo opinativo, eu sei que tinha
A Gazeta não trazia essa... Tinha a figura do comentarista? Né? Era muito leve, porque era necessário caminhar devagar com essas questões opinativas, porque sempre respaldava em alguma questão política, e como... Isso é a minha impressão, né? Como nós somos uma cidade pequena, de muro baixo, então era preciso ter muita calma com isso. E eu percebia que o dono, na época, Roberto Moura, ele tinha cautela com essas questões opinativas. Até porque, quando você falou a respeito das verdades, né? Há quem até brinque com essa ideia de que a verdade é uma questão de linha editorial, né? Dependendo da linha editorial, você defende esta ou aquela verdade, todas elas verdadeiras. Então aí a mágica está aí, o jogo de cintura está aí. Inclusive um fato na época, sem comentários, assim, sem mencionar nomes, uma determinada matéria que eu soube na rua que foi uma matéria assim que tinha uma tendência e tal, e citava 2 nomes, né, e chegou aqui na época, eu era também na época, fazia parte da direção comercial, né, ou gerência comercial, e aí eu sucumbi os nomes de 2 pessoas. E aí a direção executiva achou por bem suspender e tal, foi uma polêmica muito grande, porque tinha que se dizer o nome de quem estava envolvido. De quem estava envolvido. E isso não era interessante do ponto de vista comercial. Não era interessante do ponto de vista comercial e nem do ponto de vista contratual, que eu fui contratado na época, né? Então, eu e a outra apresentadora fomos suspensos temporariamente, isso criou uma animosidade, o Roberto não estava. São histórias, né? O livro da vida é feito de histórias. Você se lembra de uma notícia que te impactou especificamente? Você lembrou aí a respeito da reportagem da Alcinete Damasceno do Joseni. Você teve alguma outra que você se lembre que impactou você, incomodou você como cidadão, como uma coisa que extrapolasse aquela sua postura sempre isenta, né, ali na bancada? Essas notícias... Ou você não se lembra mais? Não, eu não vou comentar o fato em si para não envolver terceiros. Mas, por exemplo, essa notícia, por exemplo, ela impactou muito, porque a gente sabia que era algo fabricado externamente e veio para cá como uma verdade, né? Agora, aquela notícia que o Joseni cobriu, que ganhou o prêmio, se não me falha a memória, prêmio ESSO, não sei bem. Não, acho que foi o Líbero Badaró. Líbero Badaró. Boa memória. Uma menção honrosa do Líbero Badaró. As pessoas estavam dentro de casa, era uma área invadida, né? E a justiça deu ganho de causa, reapropriação, né? Não sei se o termo é exatamente isso. E o pessoal chegou derrubando as casas dos poceiros. E se não saíssem de dentro, a casa caía em cima deles. Então, essa notícia, ela foi chocante. Agora, tem um fato que a gente, quando está fazendo uma reportagem, ou narrando, ou apresentando, se você não tomar posse de um temperamento, de uma emoção um pouco neutra, você não consegue fazer o seu papel. Então, porque na bancada a busca é pela isenção. E eu vou usar o termo isenção e não neutralidade. A isenção, mas uma notícia como essa, por exemplo, que por mais que a justiça, estou lembrando essa reportagem da Alcinete, por mais que a justiça tenha dado ganho de causa ao proprietário de terra, a situação ali dos poceiros, você percebia que a justiça não tinha sido justa. Então, como é que, quando isso chega na bancada, é humanamente impossível o narrador não dar um tom diferente, uma expressão facial diferente, que acaba demonstrando um lado da história. Né? Olha, interessante, você chegou num ponto muito interessante. Quando a gente está narrando a notícia, apresentando as imagens ali, falando, a sua mente, a sua memória, vem uma série de outras alternativas. E você falou uma delas, né? Se a gente for tendencioso para
o lado, digamos assim, da justiça, então você dá razão para a justiça, que está sendo injusta. Mas se você for tendencioso para o lado das pessoas, então você é necessário, é um exercício, você tem que fazer esse exercício de ser menos tendencioso. Porque senão você chora ou você dá murro na mesa e aí você começa a opinar de uma forma deselegante até. É uma construção que você tem que fazer isso. Agora é um aprendizado, acho que só com os cabelos brancos que se vem mesmo, né? Porque a pessoa É difícil. não se envolver, né? Difícil. Acaba sendo difícil. Porque É como se você estivesse vendo um filme e você está vendo só o filme. Esse é o sentimento. Pelo menos eu tinha que me transpor para esse sentimento para que eu não me envolvesse tanto. Mas a minha colega, ela chorava. Quando você fala sua colega, você está falando da Alcinete Damasceno? Não, a outra que apresentava comigo, a Wanda Lima, Wanda. ela chorava. Isso não é bom, não? Eu acho que é bom porque é o lado humano da pessoa. Nós não podemos ser máquinas, sabe? E quando eu a via chorando, eu tinha que ser forte. Você era o lado racional, da bancada. É uma coisa quase que automática, ou não sei se faz parte da minha personalidade, do meu temperamento, né? Porque eu sempre seguro ali na hora a minha emoção. Seus impulsos. Vem depois. Denilson, queria agradecer a tua presença aqui. Para você que está acompanhando em casa, esse vai ser um pouco o tom das conversas que nós vamos ter aqui ao longo do mês, que vão nos lembrar do porquê a TV Gazeta é o que é. Edenilson, muito obrigado pela tua vinda aqui e espero que daqui a 30 anos você esteja vivo e eu possa estar aí contando alguma coisa sobre o Gazeta Entrevista para alguém aqui desse lado. Muito obrigado. 30 anos passa muito rápido. Passa, né? Muito rápido. Ave Maria, vou lhe dizer, pelo menos esse 2020 precisa passar mesmo, né? Nós voltamos logo após o intervalo.